Graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast da Rede Marcados, na Comunidade Batista Renovada, aqui em Ribeirão Preto. Para a gente, mais uma vez, é uma honra ter a sua presença conosco e somos gratos também a Deus pela sua vida, né, pelos seus amigos, seus parentes, todo mundo que de alguma forma possa receber dessa mensagem que vai ser transmitida para vocês aqui hoje. E mais uma noite, eu estou junto com a minha esposa Elaine aqui. Graça e paz, meus queridos. Aqui nós estamos para compartilhar mais uma história de vida que vai chegar ao seu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite ou neste dia, né? Depende do horário que você estiver assistindo. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe, comente de onde você está assistindo. Se esse testemunho falou com você em alguma parte, nós queremos saber até onde está chegando a palavra do Senhor. Amém. Bom, os nossos convidados de hoje é um casal, né, que já passou por nossa igreja aqui, pelo templo nosso, e eu acho que assim como eles fizeram aqui, por onde eles passam, eu acho que eles ganham muitos corações, né? Que são pessoas muito amáveis. E então, pra gente também é uma alegria, uma honra ter eles aqui conosco na mesa aqui. Ney, Karina, sejam bem-vindos. Obrigado, cara. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, na minha casa. Amém. Entrei aqui já sentindo acolhida. Amém. É muito bom Amém. estar com vocês. E é gratificante estar com vocês nesse momento aqui. Amém. Amém. Pessoal, Pai do Senhor Jesus, a Karina falou isso, ela tirou a palavra da minha boca. Quando Amém. entrei por aquelas portas ali, eu falei, meu Deus, estou dentro da minha casa. Que Que bênção. saudade. Que Mas bênção. é uma honra estar aqui com vocês, é uma alegria. Amém. E o nome Amém. do Senhor vai ser glorificado. Amém. Em nome de Jesus. A gente agradece, né, a Deus primeiramente pela oportunidade de ter essa comunhão com vocês. Amém. E agradece a vocês que de prontidão, né, se colocaram à disposição de vir aqui, sentar na mesa e compartilhar, né, a mesa do Pai conosco. Amém. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de vocês. Nós todos. Para nós é uma honra. Para nós também. Bom, e para a gente iniciar, até comentar, né, falar para vocês aqui que, pelo menos a gente conversa muito em casa, Sim. do que a gente conhece a história de vocês, vocês assim como pessoas de muita fé realmente, né? Sim. Pelo que vocês mostraram, né, dos episódios que o Ney teve que trabalhar fora, a gente foi levar ele, né, a Nossa, despedida ali, verdade. foi um momento bem marcante assim pra gente Nossa, até aqui. foi. Como? E então a gente olhava e falava assim, gente, eles são pessoas de muita fé, eles creem que eles vão, colocam o pé e aí Cristo vem e coloca o chão, né? Então Amém, vocês são amém. exemplos pra gente e acredito que para muitas pessoas também, né, em questão de crer no poder do Senhor. Então, pra gente iniciar, né, conta um pouquinho da história de vocês, se os dois nasceram em berço cristão, se com o decorrer da vida, né, aprenderam com os pais ou alguém apresentou Cristo para vocês, até o momento que vocês casaram, né, tiveram as meninas também. Amém. Glória a Deus. Quer iniciar, nego? Bom, eu não nasci no berço, né? Berço cristão. Inclusive, né, a pessoa que me apresentou, que orou por mim, que intercedeu, foi minha mãe. Uau! Ela falava assim para mim assim, teve um certo tempo da minha adolescência que ela falou para mim assim, deixa eu contar a sua história para você saber. Aham. Ali eu peguei, ela começou a falar assim, olha, eu tive 7 filhos e você era o 7º, mas só que todos nasceram perfeito. Mas só que você, quando nasceu, você nasceu, como é que eles falam? Tiraram antes do tempo? Prematuro. Prematuro. E naquele tempo em Cuiabá, Mato Grosso, o hospital era muito pobre, né? A gente era muito pobre, então Recurso, né? não tinha recurso. Aí ela falou assim, você nasceu e o médico falou assim, olha, tem 2 coisas para me te falar. Seu filho vai ter que passar por uma transfusão de sangue. E tem outro, que se ele tomar, ele vai morrer. Mas se ele não tomar, também vai morrer.
Meu Deus. Porque eu era muito magrinho, né? Uhum. E para ajudar, eu peguei uma Hepatite. hepatite. Nossa, Dentro é um do milagre hospital. você estar vivo, hein, Ney? Aí, Elaine, eu sei que o médico falou assim, olha, e aí, mãe, o que você vai fazer? Aí ela falou assim, por favor, faz o Transfusão. transfusão de sangue. Aí ele pegou, deu aquele papel de termo de responsabilidade, Para ela aqui. assinar. Se morrer é sua culpa, praticamente. Meu falou Deus, isso, né? é. Aí minha mãe pegou, assinou o papel já chorando e saiu para fora do hospital chorando. Aí quando ela senta ali na saída do hospital, tem uma escadaria muito grande, ela só chorava. Aí passou um homem, e esse homem perguntou para ela, senhora, por que você está chorando tanto? Aí ela falou assim, eu matei meu filho. Aí aquele homem falou uma frase que gravou no coração dela, cara, é muito forte. Ele falou assim, olha, se foi Deus que deu para você essa criança, devolve para Deus. Meu Deus. Devolve para ele. E ele pegou e foi embora, aquele senhor, e minha mãe ficou chorando ali, e depois ela limpou as lágrimas e foi para casa. E ela chegando em casa lá, era uma casa muito, muito simples, muito pequena, chão batido, era uma casa de tábua, muito pobrezinha. Os irmãos tudo brincando no quintal, ela olhou na cama, o meu pai dormindo bêbado, sabe? Ela olhou assim, viu tantas imagens, escultura e vela acesa para todo lado. Ela falou, o quê? Ela começou a quebrar tudo. Tinha um quadro lá de Noé, né? Que é a arca de Noé. Pegou, jogou para fora. Só aquele quadro de São Jorge, eu gosto de brincar com isso, né? Ela pegou aquele quadro de São Jorge e jogou fora. O dragão foi para um lado, o jogou do outro. Meu irmão, ela quebrou tudo, cara. Meu tudo que Deus. tinha, né? Aquelas velas, tudo. Meu pai levantou bêbado. Mulher, você está louca? Eu falei, não, louca tá esse santo. Uau. Porque meu filho está morrendo no hospital, gastando meu dinheiro, eles não fazem nada. Meu Deus. Então, dali ela tomou um banho, né? E voltou. Isso já tinha 3 meses que eu estava no hospital. Aí ela voltou para o hospital, e chegou lá no hospital, assim, o médico olhou para ela e falou assim, mãe, fez assim com a mão. E ela já foi chorando. Quando o médico chama, Achando que seria, coração né? abala, Quando né? ela chegou perto da porta, assim, ele pegou na mão, assim, no ombro dela, assim, vem cá. Aí abriu a porta, assim. Disse que eu estava naquele tubadora. Disse que eu estava com o dedão do pé chupando. Meu Deus. Olha, Ai, que benção. você viveu, cara. Seu filho viveu a transfusão de sangue. Meus parabéns. Mas só que o tempo passou. Né? O tempo passou, eu cresci na minha adolescência. Sim. Aí teve uma certa vez assim que eu cheguei em casa, estava com uma brigaiada, assim, uma família muito atribulada. Aí um rapaz falou para mim assim, vamos para a igreja. Eu nunca tinha ido à igreja. A gente tem aquela mania de falar assim, eu tenho Jesus. As pessoas falam de Jesus, não, Sim. não precisa não. Eu já tenho Jesus. Acha que às vezes fazer a oração em casa tá tudo bem, Tá tudo né? bem. Sem renúncia, sem nada, verdade. né? Mas até então, algumas pessoas falavam isso para mim. Eu falava, não, eu já tenho. É nada, não tenho nada. Aí aquele pastor falou assim, vamos para a igreja? Vamos, a sua família está sofrendo. E eu ali, eu estava chorando, vendo a minha família ali, daquela tribulação. E eu fui. Era numa sexta-feira. No sábado, fui no culto do jovem. Quando eu coloquei mais o pé... um culto de jovens. jovens. Muito importante, né? Demais. Minha irmã, quando eu coloquei o pé dentro da igreja, ali Deus selou. Meu Você Deus. nunca mais vai sair. Amém. Glória a Deus. E ali, ó, eu nunca mais saí. Aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. O tempo se passou, eu cresci. Eu perdi minha mãe foi embora. Eu vim para essa cidade chamada Ribeirão Preto. Com né? quantos anos que você veio pra cá, Ney? Eu vim com 19, né? 18. 18 para 19 anos. Nossa. Aí trabalhando numa empresa de pedreiro, né? Chegando novo aqui. Aí via a Karina passando assim, eu ficava olhando, né? Olha Os lá. pedreiros mexendo com ela e eu
Ai, Jesus, hein? Em frente à minha casa, ele foi trabalhar. Olha Só como que Deus tá bom. Deus levou é. em frente à minha da casa. sua casa. Mas Deus é tão bom que, de repente, apareceu um menino com uma cartinha lá. Eu quero te conhecer. Que Falei, delícia! Pois não, é agora. Que Mas até então, delícia! né, a gente não conhecia. Né? Uhum. A gente começou a conhecer tudo e a gente se conheceu, namorou, a gente noivou, casamos, temos hoje 2 filhas lindas. Lindas. E hoje eu lembro assim da minha mãe falando, eu apresentei você lá naquela escada do hospital. Nossa. Eu te devolvi para Deus. Meu Deus. Então por isso que eu acredito muito no poder da oração. Sim. Eu creio muito. Então essa foi a minha conversão, cara. Hoje eu li uma frase assim que me marcou muito, que o poder não está em quem faz a oração, mas sim quem ouve a oração. Isso mesmo. Porque oração você pode fazer, mas se você não tiver fé, e se você estiver orando, pedindo para a pessoa errada, não vai acontecer nada. Somente Deus pode fazer. Então, assim, a partir do momento que a gente ora e entrega para Deus, tem muito poder a nossa oração. Sim. Né? Com certeza. Isso me impactou muito hoje. E você, Karina, como foi? Bom, o meu não foi igual o dele por conta de enfermidade, né? Uhum. Eu sou de uma família também humilde, mineiros, e mineiros são bastante idólatras, né? Sim, Eu não verdade. vim do berço evangélico, e quando eu conheci o Claudinei, eu estava com 18 anos também, 17 para 18 anos, e a gente começou a conversar, como ele contou da historinha. Aham. Deus levou de presente na porta da minha Nossa, casa. que né? honra, né? Olha. Mas eu mandei a cartinha, eu não tinha percebido ele, né? Ele percebeu primeiro, mas o meu sobrinho já havia percebido. Aí ele falou, tia, tem um moço que não para de te olhar. Então o meu sobrinho foi meio que o cupido da história. Aí eu comecei a prestar atenção. Enquanto os outros que trabalhavam com ele me faziam os elogios ofensivos, ele não, ele só me olhava. Isso te ganhou. Isso me ganhou. Olha aí, fica a dica, meninos. É verdade. Fica a dica. Porque os outros eram muito ofensivos, as coisas chatas de se ouvir. Sim. E ele não, ele só sorria com vergonha, com esse jeito tímido dele. E aquilo me cativou, o jeitinho dele. Aí onde foi que resolvi, né? Escrever a cartinha. Aí a gente começou a conversar. Morava muito, mas muito longe da minha casa. Atravessava de bicicleta. E aí, nessa conversa, dali a pouco nós pedimos, né, pediu para meu pai muito rígido, mineirão. E meu pai pediu ele pediu para o meu pai para namorar só 5 vezes. Meu Deus, a perseverança. Só 5 vezes meu pai fazia pedir. Eu entendi a referência. Sei bem o que é perseverança. Né? Mas de novo, meu pai era muito rígido. Por que meu pai fazia isso? Porque meu pai não gostava de cristão. Meu pai não gostava de crente. Meu pai não queria que a nossa casa tivesse essa aliança. Por mais que a base da minha casa era minha mãe, uma mulher de fé e tal, mas ele não queria. Porque né? era diferente do que ele, porque os costumes deles, né? E naquela época o Claudinei aceitou, ia lá, tudo, conversava, o São Antônio, tal, isso, aquilo, outro. E assim iniciou o namoro. E nós éramos águas diferentes, né? Sim. E aí, quando ele falou para mim assim, olha, vamos começar a namorar, tudo bonitinho, só que assim, ó, o de dia, do sábado, tudo bem. Aí, o sábado à noite, eu tenho compromisso com a igreja. Domingo de manhã, eu tenho compromisso com a igreja. Domingo à noite, eu tenho compromisso com a igreja. Eu pensava comigo, mas eu tenho compromisso que hora, então? Porque durante a semana é difícil. Isso aí, priorizar Deus, né? Prioridade de Deus. Eu não entendia. Eu falei, ai, mas que coisa, né? Tá bom. E ele me convidava para ir, eu não queria ir. Tava, né? A gente fica meio, né? Não quero ser crente, não. Né? Essa coisa de crente é complicado.
E ele fazia isso, depois que saísse do encontro de jovem, se desse tempo, porque meu pai era muito rígido, não podia ficar muito tarde Tinha os horários para... Ele passava lá, nem que for dar um oi, depois ia embora. E aí um dia... E a igreja era perto da sua casa? Não, eu morava no Dutra 2 e a igreja era aqui no Jardim Independência, na Viana. E de bicicleta? Ele fazia esse trajeto de bicicleta, às vezes de ônibus, né? E tudo bem. Aí um dia ele me chamou para ir, eu não quis ir. Aí eu falei, que compromisso, que igreja, que nada. Ele deve estar com mocinha lá. Tá bom, deixa ele ir para a igreja. Eu vou chegar lá e vou de surpresa. Você vai de surpresa. Hoje eu pego ela. Imagina uma Karina briguenta. Você, não eu não consigo ver, né, amor? exatamente, não consigo Ele pegou ver. um pouquinho. Uma Karina briguenta, com umas palavras meias tortas na boca, daquelas tipo assim, não importava se era homem ou mulher, não levava desaforo para casa. Uau. Imagina, eu me achava o tal, né? Karina, não dá para pensar dá, que mas você já quem foi me assim. Conheceu, sabe? Era desse jeito. Aí peguei, me arrumei, peguei o trólebus, na época era trólebus, né? E fui lá para a igreja. Quando eu chego lá na igreja, tô lá, vendo. Cadê ele? Aí agora eu caço ele lá na bateria, tipo, louvando a Deus. Uau. Eu, toma, cadê ela aí que você veio caçar? Sentei lá no fundinho da igreja, lá fiquei esperando. E ele nem viu você? Não, ele não viu. E aí depois, acabou o louvor, né, que desceu, que ele me viu. Aí foi assim que eu fui para a igreja, caçando a outra. E na outra era Jesus. Olha, ele estava lá louvando, adorando, né? Porque a gente, quando não tem o temor, não tem o amor de Deus, a gente põe um monte de coisas na cabeça, né? Sim, vem setas, né, na nossa mente. Exatamente. E eu me surpreendi, porque ele estava adorando a Deus e somente a Ele. E ali a gente eu comecei a ver que, né, o mundo era diferente do da gente. E foi cada vez mais... Claro, teve no começo, né, eu falava assim para ele, ó, não me pressiona, eu não gosto de ser pressionada. Tudo bem, mas aí eu vou, depois da igreja, a gente namora um tempinho. E foi muito bom, a gente começou a namorar, ia para a igreja, da igreja, era trólebus, fazia integração. E a gente saía da igreja, namorava um pouquinho ali na Praça 15, até o tempo do ônibus, para a gente ir para casa, né? Ficava ali um pouquinho, pegava o segundo ônibus e ia para casa. Esse era o nosso namoro. Nossa, esse era o nosso namoro. Legal. Mas com meu pai, aí o diabo começou Isso que eu ia perguntar. E seu pai não aceitou você ir? Não aceitava. Falava que a gente estava indo para os lugares tortos, sabe? E o Claudinei sempre foi esse meninão, skatista, capoeirista, né? E as roupas dele eram meio despojadas, né? E meu pai achava que ele era um maloqueiro. Ele é isso o quê? Isso, aquilo, outro. Esse menino não vai dar certo, não. E diz que é crente. Né? As pessoas julgam a pessoa pela aparência, pelas vestes, né? E eu fui vendo que ele não era isso. Por mais que eu falasse, né? E aí meu pai estipulou tempo. Sabe, não aceitava, chegou algumas vezes até falar, vocês casam logo, ou para com isso. Sabe, meu pai, o diabo usava meu pai para nos envergonhar na porta de casa. Nossa. Às vezes alguns irmãos iam fazer alguma surpresa de um aniversário. Mas ele foi firme e forte, o Claudinei. Olha que até na época, o próprio pastor dele falou, olha, não é fácil. Namorar uma menina, né, que não é da igreja, são costumes, são coisas diferentes. Sim. Mas Deus já tinha selado, né? Verdade. Ele veio trabalhando na minha vida, ele foi me ajudando, e assim foi. E agora, de casado, ano que vem já faz 25 anos. Nós estamos juntos. Que 27 para 28. E a gente começou, né, o relacionamento. Olha que com 2 anos e meio a gente namorou certinho. Mostrei para meu pai que ele não era aquele homem que meu pai achava. A gente namorou bonitinho, a gente noivou, a gente casou.
E aí, depois do casamento, ele virou o melhor genro do mundo. Olha isso, Não é? você vê. Eles até defendiam ele, às vezes, não faz isso com o menino, não. Não Olha. faz isso, não. Conheço. Não, ela fala que a mãe dela às vezes me defende e não defende ela. Porque minha mãe, a gente chega lá na minha mãe fala assim: o que o Leandro quer comer? Eu falei: oi? O Leandro? Não sou eu mais? Você não pergunta mais o que eu quero comer? O que o Leandro? Ai, olha, eu vou fazer aqui, ó, porque o Leandro gosta. Vou fazer um bife acebolado, eu sei que ele gosta. Ganhou o filho. E eu? É um filho. É, desse jeito. É desse jeito, dessa forma. E glória a Deus. Deus abençoou. Então selou. quer dizer que o Ney ganhou a Karina para Cristo. Deus usou a vida, a sua vida, para buscar ela para o Senhor. Sim. Que bênção. Verdade, cara. Teve um dia assim que ela falou para mim assim, olha, eu não consigo me ver com a Bíblia debaixo do braço. Sim. Não me chama para ir para a igreja. Nossa. Aquilo ali eu vi assim, um bloqueio, sabe? Falei, então tá, então não vou pressionar, mas eu Orava. conhecia, eu estava sentindo aquela presença de Deus, eu falei, eu quero isso, cara. Eu quero isso. Se ela não quer, eu creio que com o tempo Pela de sua Deus, fé, né? Aí eu ia para a igreja, cara, e esquecia ela. Nossa. Mas Compromisso com Deus em primeiro lugar. Em na vida primeiro dele. lugar. Aí depois, se desse Depois tempo, você passava entende, lá. né? É o que a gente fala, né? Quando você tem temor a Deus, nada vem em primeiro lugar a não ser Deus. O Sim. seu compromisso com Deus é primordial, né? Já teve situações da gente primeiro vir para a igreja, Sim. né? Ser aniversário da mãe Da minha mãe dele, até. da mãe dele. A gente veio primeiro para a igreja e depois nós chegamos no aniversário. Quando a gente chegou no aniversário, todo mundo já tinha ido embora. Só ficou eu, ele e os pais dele e a irmã dele. Só, porque os convidados já tinham ido embora, tudo. Mas eu falo, é o que eu sempre falo. O importante é você estar fazendo aquilo dali de coração para Deus. Né? Não como um peso, não como uma obrigação. Eu tenho que ir. Você não tem que fazer nada. Obrigado. Você tem que fazer em temor a Deus e por amor a Deus. Né? Sim. Então tem que ser uma coisa espontânea a Deus. E a partir do momento que você honra as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Né? A gente tem vivido muito isso, né, amor? Sim, com certeza. Eu lembrei até essa semana que o pastor Evair falou pra gente. É que ele deu um outro exemplo, aliás, foi o pastor Lucas. Sim. Que a gente estava falando a respeito de pecado, né? E que ele falou assim, muitas vezes, a gente, principalmente quando está nos caminhos do Senhor, a gente é muito tentado, né? Muita seta. Então, é claro que a gente, às vezes, acaba pecando, né? Mesmo que seja um pensamento, né? Alguma palavra que você lança um momento de fúria ali, e aí você vai, dobra o joelho, pede perdão para o Senhor, a gente sabe que o Senhor é misericordioso, que Ele vai perdoar. Mas se a gente conseguir naquele momento se controlar, não cair em pecado, né? Na hora que a gente estiver lá, assim, que Ele falou, nossa, aquele dia, sabe, eu percebi que você tinha temor, que você... Segurou. Então, segurou, pode entrar. É verdade. É diferente. Né? Às vezes o tem peso. situações que a gente não entende, né? Na época eu não entendi essa atitude dele. Eu falei, acho que ele não gosta de mim, não. Não é possível, não deve gostar, ué. Não tá vindo Né? aqui, Primeiro né? na igreja do que eu. Pois é. Mas aí, com o tempo, eu entendia que ele não gostava, ele amava. Muito ele mais amava, do que você imaginava. Porque ele buscava primeiro o Senhor, mesmo com medo dele, talvez, falar, não te quero não. Né? Eu não estava colocando em primeiro lugar. Mas ele tinha certeza no coração dele que primeiro era o Senhor. Sim. E Deus ia trabalhar, né? E através da vida dele eu viria. E glória a Deus, eu vim, nunca me desviei da presença do Senhor. Amém. Amém. É igual eu falo assim, uma coisa que eu sempre orava e pedia ao Senhor, um homem que temesse a Deus e amasse a Deus acima de todas as coisas. Porque ele amando e temendo a Deus, eu sei que ele me honraria. Sim. Então essa era a minha oração, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E vocês comentaram uma coisa aqui que eu tinha essa visão também, né? Quando você não é convertido, não conhece os caminhos do Senhor realmente, a visão que tem lá fora do crente
Ou é pessoa bitolada, Sim. que só quer saber coisa de igreja, ou se de repente uma vestimenta diferente do tradicional, camisa longa, né, mulher de vestido longo, cabelo Naquela longo. época era assim, né? Era. A maioria dos cristãos era assim, Se né? você veste diferente, você fala assim, você não é crente, sabe? Então, eu até imagino o Ney andando de skate, né? Porque eu também, antigamente eu andava de skate, tento andar até hoje, né? Porque o ciático, né? As juntas não ajudam muito, né? É verdade. Eu que o diga. Mas eu tinha essa visão também, né? Eu falava, o fulano é crente, ou a menina é crente. Esse já, principalmente menina, né? Quando o homem quando tá no mundo aí, que fala, nossa, a menina tá, é crente. Ixi, então larga a mão, porque já pensa assim, sabe? Tem essa barreira realmente que você falou que é um bloqueio. É um bloqueio. E aí quando você conhece os caminhos do Senhor, que você fala, nossa, agora eu entendo por que o pessoal tem essa divisão lá de fora, né? De você se dedicar tanto ao Senhor, né? Porque Exatamente. quando você conhece de verdade, você não quer outra coisa a não ser Ele. É verdade. É muito bom, Coloca-se né? tipo uma prioridade, cara. É. Você amar a Deus acima de todas as coisas. E eu falo assim, Ney, principalmente os dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Que a Bíblia sempre... Eu gostei muito... gostei não, eu gosto muito de ler os livros proféticos, né? Então teve uma época que eu lia muito os profetas menores, os profetas maiores, Apocalipse e tudo. E eu falava assim, nossa, mas fala de dias difíceis, fala que os dias seriam encurtados porque a humanidade não suportaria. E eu ficava pensando, como que seriam esses dias encurtados? O dia tem 24 horas. Como que vai encurtar assim, uma coisa? E hoje você vê claramente isso. Que o dia passa Tá passando e a gente que você não percebe. A noite passa, parece que você acabou de deitar, você já está levantando. E a gente até se confunde às vezes. Que dia Os que é hoje? dias, Não é? exato, os dias da semana, o dia do mês. Quando você para pra Já nossa, acabou. amanhã. Por exemplo, amanhã já é sexta-feira já, né? Parece Então, que ontem foi segunda. Exato. É nisso que fala, né? Que tá se cortando, né? Exatamente. Então você vê assim que a palavra do Senhor, ela se cumpre. Se cumpre. E o que me preocupa é que muitos, o amor de muitos, assim como também está na Bíblia, está se esfriando. Então o foco já não é tanto a igreja, a igreja que eu falo assim, a busca por Deus, né? Mas o foco, a prioridade é as outras coisas secundárias. Se der tempo, eu vou na igreja. Se não der tempo, está tudo bem. E não está tudo bem. Não Nos está. dias que nós estamos vivendo, né? É pouco ainda o que a gente faz, Faz, né? exato, é o que a gente Pouco. fala, eu e o Lê fala, né, amor? Por mais que as pessoas, às vezes, nós costumamos às vezes ouvir, nossa, vocês vivem na igreja, né? Vocês vivem na igreja. Antes Vocês não de vir para cansam? cá mesmo, eu recebi uma ligação. Hoje você está em casa? Posso ir aí? Não, eu estou saindo. Hoje eu estou saindo. Nossa, mas você não cansa? A gente pode cansar, porque a gente é ser humano, a gente Sim, é carne, né? sim. Tem dia que você fala, Senhor, renova, né? Exato. Mas é gratificante, né? Eu falo assim, tem dia que principalmente culto de oração, né? Tem dia que a gente vem para o culto de oração, eu falo assim, Senhor, dai-me graça, dai-me renovo, porque cansada do jeito que eu tô, eu vou dobrar meu joelho para orar, eu vou dormir. Me ajuda, me ajuda. Que quando você vê o culto já acabou, e você fala, mas já? Ainda. Já não quer ir acabou, embora, né? eu Fica quero na porta da igreja mais. conversando, contando Padrão, as né? bênçãos. Exato. Né? E aí termina o culto, você não quer ir embora. Não quer ir embora, é bem Você assim. quer continuar. É muito bem bom. por É aí. Isso aí bênção. tem que continuar, cara. Temos que continuar dessa forma. Exato. Desejando isso. Exato. Nós sempre Essa busca tem que ser tem que ser- incessante. cara, não podemos. O Salmo 128, ele fala assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo irá bem. Olha Então nós que sabemos que é maravilha. um Deus que cuida de nós, Exato. É verdade. né? Um Deus que cuida de nós todos os dias. Em detalhes, né, Ney? Em detalhes. Tem hora que eu falo assim para o Leandro, né? Às vezes eu estou trabalhando em casa e às vezes ele está no serviço. Eu falo, oh, meu Deus, hoje a gente podia
comer isso Já de até sei o que você vai janta. falar, é. Aí, mas assim, aquilo dali fica só entre eu e Deus. Nem mando o zap para ele, nem nada, né? Tô lá em casa trabalhando. Aí ele chega e ele fala: sabe o que eu pensei pra gente jantar? Eu pensei nisso. É Deus. Obrigado, Senhor. Ó. É igual aquela vez, né, que você falou, nossa, vontade de fazer. Faz tempo que a gente não come um cachorro quente, né? Aí eu já chego em casa com o pão e com o refrigerante. Tem salsicha, né? É uma eu sintonia, né? Não, vai vendo. Não, na verdade foi diferente. Eu estava trabalhando e eu estava muito cansada. E eu falo assim que eu não oro, eu converso com Deus. E eu falei assim: ai, Senhor, senta aqui, vamos conversar aqui, ó. Nossa, estou tão cansada, né? Ai, eu acho que hoje um cachorro quente ia ser melhor. Porque cansada do jeito que eu tô, a gente ainda tem a oração, então o Lê vai chegar. Ô, Senhor. Ai, meu Deus, amém, amém. E tá. Ele chegou do serviço, ele falou assim para mim: você fez janta? Eu falei assim: não, ainda não. Eu desliguei a máquina agora, estou saindo do ateliê agora. Aí ele virou e falou assim: eu já trouxe a janta. Eu falei: o quê? Ele falou assim: olha, eu sei que você não gosta de cebola. Tá aqui, ó, o cachorro quente, mas não tem cebola no molho. Puxa, aí. Olha aí. O cachorro quente, do jeito que eu gostava. Porque geralmente quando a pessoa faz, né, um molho com cebola, com tempero, tudo. E eu não gosto. E ele chegou em casa justamente com pão, né? O cachorro quente já montado. Já estava montado. E aí ele falou assim: ó, vou buscar só um refrigerante. Falei: não, nem busca refrigerante. Vou a gente comer. faz um suco, a gente come aqui e bora para a igreja. Falei: Senhor, obrigada. Aí, né, detalhe, peguei o celular e fui ver se eu tinha mandado mensagem para ele, porque no meu pensamento eu tinha mandado mensagem para ele: ah, vamos fazer cachorro quente, né? Sim. É mais fácil, é mais prático, é rápido, tem um culto, então, né? Faz tempo que eu não como, estou com vontade de comer, e tal. Não mandei. Foi o Espírito Santo que foi lá e ó, sintonizou, e abençoou. Leva pra amada. É, porque no serviço dele tinha sido lanche, só que eles mandaram a mais, e aí os funcionários podiam trazer para casa o que estava a mais, né? Verdade. E aí Foi ele providência. foi provisão. Deus foi. é chique, né? Ele trabalha nos mínimos detalhes. Demais. Que às vezes as pessoas lá fora falam: ah, que bobeira, né? Mas não, não é. Eu entendo que assim, não existe coincidência, sim, existe providência divina. Sim. Isso mesmo. Né? É providência de Deus. Amém. Muito chique. E como que vocês chegaram aqui nos servidores? Porque vocês moram o oposto da igreja, né? Como que vocês chegaram aqui na época? Fala aí, né? Então, na época a gente estava congregando perto de casa, né? E como a gente já tinha ligação com a igreja, porque a igreja na época também era do mesmo ministério e foi na minha casa durante alguns anos, sim, a gente já conhecia o pastor Vai há muitos anos, há muito mesmo. E na época o pastor frequentou lá na nossa casa, onde foi a igreja, ficou um tempo, e depois a igreja foi para um outro templo, né? Sim. Saiu de casa, foi para um salão. E passar um tempo, a gente tinha vontade de estar aqui. Mas por conta da condição financeira, de ser muito longe, na época a gente não tinha carro, não tinha como. Sim. Aí depois, com o tempo, a gente passou a ter o carrinho. E a gente ficou sem aonde congregar na época. E a gente foi em algumas igrejas perto de casa. Tinha palavras, tinha as coisas, mas não tinha ainda aquela ligação, né? Porque nós crentes tem esse negócio. Eu falo tem que unir tudo, né? Eu falo assim, você tem que se sentir em família, sentir em família. casa, né? Em família. E eu gosto de estar em lugar simples, que eu posso ir para a igreja de chinelo, porque eu gosto de chinelo. Verdade. Ainda bem que vocês não estão filmando meu pé. Porque é assim que eu me sinto à vontade. Eu gosto de estar em lugar simples. Sim. Que eu posso ir com uma roupinha velha. E tá tudo bem. Preso, sim, e ninguém repara e ninguém sim, fala nada. É assim que eu sinto
Exato. É o meu lugar. Sim. E um dia nós dizemos, vamos cear com o pastor Vai? Vamos lá, porque a gente já vinha vindo aqui, mas há muitos anos atrás, quando iniciou. Ele tinha passado em frente de casa, de carro. Ele tinha passado, aí ele falou que ia vir cear com vocês. Aí esse dia viemos, só que ele falou, Claudinei, vamos só cear, porque não dá para ficar, não, é difícil. Longe. E esse negócio de congregar e ir na igreja uma vez por semana para o meu marido não funciona, não. Não funciona. Ele se deixar todos os dias na igreja. Ele não, parece que no cansaço dele some. Sabe? E esse negócio de ir, eu falei, não vai dar certo, porque a gente era muito ativo, todos os dias tá mexendo com uma coisa, com outra na igreja, né? Aí a gente veio passar uns dias, o pastor Evair foi lá em casa conversar com a gente. Aí então, através disso, aí Deus foi abençoando, foi encaixando num canto, encaixando no outro. Deus foi dando provisão para a gente poder estar vindo. Glória a Deus. E assim foi durante esses 4 anos que a gente ficou aqui com vocês, né? Foi Foi benção. E Foi nossa, é a minha casa. Eu falo, eu amo o lugar onde eu tô também. Eu tenho um carinho pelo pastor, pela pastora. Eles sabem disso. Até o dia que o pastor foi pregar lá, foi muito engraçado. Vocês estão emprestados, na verdade. Pastor Nós aqui falamos que vocês estão emprestados lá. O pastor Vai chegou pregando, conversando lá. Ele chegou, olhou para o pastor, nossa, porque eu falei assim, já deu tempo deles aqui. O pastor, quietinho lá, tá repreendido em nome de Jesus. O pastor fez assim, Não. Oh, meu Deus. Mas vocês fazem benção. falta, gente. Nossa, é quando verdade. vocês Família, louvavam né? aqui, Família. meu Deus. E quando trazia a palavra também, né? Que Família. bênção. A gente se sente assim, é família mesmo, sabe? É uma coisa que não dá para explicar. Pode passar o tempo que for, quando a gente chega aqui, parece que a gente ainda estava aqui. Exato. A gente sente saudade, sente coisa, mas é como a gente ainda está, é uma coisa assim muito ligada. Você né? saiu fisicamente, mas o seu espírito ainda está aqui. Né? Os irmãos, a gente não esquece. Por mais que a gente não fala mais como era antes, mas sempre está conversando. É igual eu falo falando. assim, eu tenho o costume de falar assim, eu desde pequena, eu nunca fui de frequentar a casa de amigos, desde pequena, um costume meu mesmo, né? Então, tipo assim, mas eu posso passar 10 anos sem ver a pessoa. Quando eu vejo a pessoa, é o carinho de sempre. Porque Não eu falo muda. assim, isso é a verdadeira amizade, o verdadeiro sentimento que você tem pela pessoa. Não é você estar dentro da casa da pessoa, que quer dizer que você é muito amigo, que você está ali para todas as horas. Sim. Às vezes a pessoa vai estar dentro da sua casa, mas sai criticando pelas costas, né? Verdade. Então, eu sempre fui assim. E as meninas que estudou comigo, que hoje ainda tenho ela nas redes sociais e tal. E aí, esses dias, eu encontrei uma que estudei com ela lá na 8ª série, a última vez que a gente se encontrou e depois, né, mudou de cidade e tal. E aí, eu achei ela nas redes sociais, comecei a conversar com ela, ela falou assim, Elaine, você continua a mesma pessoa, assim, um jeito de falar, parece que eu ouço a sua voz. Falei, Jesus amado, eu acho que a minha voz é muito enjoativa, né, porque você vai conversar via WhatsApp, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, esse negócio da minha voz está me traumatizando. Nada. É muito bom, né? Mas é gostoso, é gostoso gostoso. você saber que, né, você tem pessoas que pode passar o tempo que for, que você encontra e você sente aquele amor, né, aquela comunhão com a pessoa. Isso é muito bom. E começar assim, pelo pastor Vai e pastora Marta, Ai, né? nossa, Eles são os pais maravilhoso, É sabe, em todo verdade. sentido. E o que a gente aprende com eles, sabe? Eu costumo falar, às vezes, lá em casa com a minha menina,
vai fazer isso? Ó, pastor vai, pastora Marta faria isso? Olha! Entendeu? Para e pensa se está certo. Pensa se pastora Marta e pastor faria isso. Então, é uma referência. Então, quando a gente vê alguma coisa assim que está errada em algum lugar, alguma situação, a gente pensa, pastor vai e pastora Marta não ia gostar disso. Olha. Entendeu? Isso está sempre assim. Na mente da gente. Na minha, né? Tô falando de mim, porque é o que eu sinto. Quando eu vejo alguma situação, alguma coisa. Não, eles não iam agradar disso. Olha. Então, é uma coisa que a gente aprendeu muito. A gente passou situações que às vezes até doeu sim, mas a gente aprendeu com eles a driblar essa situação e tendo fé em Deus, passar por ela, mesmo que doesse. Às vezes eu costumo falar que o deserto ele foi feito para a gente passar, não estacionar, né? Sim, e é nele que a gente aprende, amadurece e fortalece no Senhor. Exato. E aqui com o pastor durante esses anos com vocês, eu aprendi muito. Amém. Isso. Amém. Muito mesmo. Glória a Deus. Com a gente também, que a gente morava pertinho aqui da igreja também, né? Logo que a gente casou. E aí, depois que minha avó faleceu, a gente acabou indo lá para Bonfim. E em Bonfim tinha uma extensão, né? Das ICBR. Sim. Aí o pastor falou, vocês não vão para lá não, hein, gente? Vocês ficam aqui. Não abro mão de vocês. Aí eu falei, sinceramente, pastor, não era intenção ir para lá não, viu? Não é intenção. A gente não consegue de jeito nenhum. Às vezes a gente não vem na igreja pelo excesso de canseira. Tem dia que parece que eu tô até com febre, de tão cansada que eu tô. Às vezes eu chego até a passar mal de tão cansada que eu tô. Aí eu falo para ele, hoje eu não vou conseguir ir na igreja. Mas sabe quando você fica assim, fala, Senhor, me perdoa, porque, olha, eu poderia ter forçado um pouquinho mais e ter ido. Um culto que às vezes a gente falta, né? Aí já manda mensagem, pastor, me perdoa, ontem a gente não foi no culto, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal, mas tá tudo bem, já tô bem, tal, e vai indo. É verdade. Mas é interessante essa questão de você achar que você falhou com Deus, né, por algum motivo, assim, que entra a questão de temor. Mas ao mesmo tempo você sente aquele conforto que logo em seguida Deus te mostra assim, eu quis que fosse dessa forma, né, para te preparar para alguma coisa. Verdade. Igual esses dias mesmo, a gente quase não marca nenhum compromisso de domingo, porque a gente tem que chegar mais cedo, porque a gente tem que passar o som do louvor aqui, né, como eu faço parte. Então, dificilmente, para não ficar muito corrido, a gente evita marcar compromisso de domingo. E alguns domingos atrás, a gente saiu, foi com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, foi comer uma cachoeira, sabe? Foi visitar a cidade de fora da região aqui. E aí, a hora que eu vi que não ia dar tempo, eu... não vai ter como ir. Aí já mandei mensagem avisando tudo. E aí bateu aquele sentimento de culpa, sabe? Falei, nossa, a gente vai perder um culto, né? Mas aí logo em seguida já veio aquele conforto, né? Não, aproveita o momento com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã, sabe? Eu preparei esse momento para vocês aí. Então fique em paz, o culto vai seguir, já tinha 3 anos, sabe? Né? 3 anos que a gente não tinha vamos dizer assim, um dia exclusivo com eles. Né? Também precisa, né? Exato, mas assim, para você ver, passou 3 anos e nós não percebemos. Não percebeu. Porque a gente está sempre focado. E aí, quando isso aconteceu, depois, no final do dia, eles agradeceram o tempo que nós ali, a gente esteve com eles e dedicou com eles. Que eles estavam com saudade, porque já faziam 3 anos. Olha. Então, tipo assim, eles estavam contando para quanto eles era tempo. Muito. Para nós passou muito rápido, né? E aí ele falou assim, não, eu creio que Deus ali agiu, né? A gente pede perdão a Deus por nós ter faltado no culto. Mas, em compensação, eu creio que Deus ministrou no coração deles, né? Através desse dia que nós passamos junto. Né? Eles viram, nós temos um compromisso com Deus? Temos. Mas nós tiramos um dia para honrar eles. Certo. Né? Então, foi muito interessante. Sim. Foi um misto de emoção, né, na verdade. Hoje em dia... Eu também não gosto mais de marcar compromisso aos domingos.
Antigamente, quando não tinha, né, essa visão de estar na igreja, do compromisso com Deus, o domingo era um domingo para passear com a família, tudo mais, aquilo outro. Né? E hoje em dia eu entendo assim, por que eu não posso fazer no sábado? Sim, tirar o sábado, né? Exato. E então, quando a família, ou um aniversário, um amigo fala, olha, vamos almoçar lá em casa, tal, a gente fica assim, ai, mas é domingo. É igual eu falo pro Lê. Porque eu não gosto, eu gosto de domingo, fazer o meu almocinho em casa. Sim. É tudo cronometrado, né? Almoço, descansa um pouquinho, banho, arruma a igreja. Então, a gente já tem aquela rotina, passa assim. O domingo eu penso assim, é para a igreja, é para o Senhor. Exato. Então, aí quando sai fora, a gente fica meio assim. Meio perdido. Mas, às vezes, vai acontecer situação, igual foi com vocês, com a família, que, né? Tem que exatamente. Uma exceçãozinha. Né? Igual nós falamos, né? 3 anos se passou sem a gente perceber. Mas para né? eles... para nós a gente nem percebeu. Nossa, né? As situações, a correria que a gente vive e tal. E aí a gente não percebeu. Aniversário, a gente vem primeiro para a igreja para depois ir para o aniversário. Né? Então, para a gente, eles estão entendendo. Né? Mas foi bom. Valeu a pena. Foi bom. Engraçado, é um investimento no reino. Engraçado, Lê, isso aconteceu comigo. Eu fui passear com a Kathleen, a Kézia foi levar no domingo, lá na pista de skate. Uhum. E estamos lá e a hora começou. Eu olhava assim, meu Deus, é a hora para ir pro culto. Nossa. Aí veio esse sentimento de culpa, falei, meu Deus, me perdoa. Não tem como. Mas só que eu vi as meninas brincando, se alegrando, falei, é necessário, porque eu não faço isso. Não é todo final de semana, não é todo mês, né? E valeu a pena. Exato. Cara, valeu a pena ver as meninas alegres. Criar memória, né? De pai e filho. Foi legal, cara, foi legal. A gente só ora, Deus me perdoa, cara. Que querendo ou não, a culpinha vem, né? Vem, igual eu falei pra ele. Eu falei, nossa, eu tô sentindo como se eu tivesse em pecado. Essa é a sensação, como se você estivesse em pecado por ter faltado no culto. E ainda quanto mais um culto de domingo, né? Eu falei, Jesus, misericórdia. Se fosse ceia ainda, então, nossa, misericórdia! É verdade. Mas é bom, Deus né? do céu. A Lani comentou, né, que quando vocês estavam congregando com a gente aqui, vocês louvavam tudo. Tem algum louvor que vocês gostam muito assim, que de repente marcou a vida de vocês? Que fala, nossa, eu ouço esse louvor, me leva lá no início, no período de conversão, alguma coisa assim? Você tem um aí? Eu tenho um aqui. Pode falar. Eu tenho um louvor, cara, que às vezes, no dia não sei, às vezes no dia do aniversário dela, do nosso casamento, é uma música da banda Virtude. Ah, tá. Que uma vez até eu cantei aqui. Pra ela. Eu cantei lá também. Nossa. Eu gosto muito sim, porque desde quando a gente começou a namorar, eu amava, cara. E toda vez assim eu cantava pra ela. Então essa música é muito legal, né? Sempre o nome dessa música. Sempre, Virtude. Da banda Virtude. Legal. É linda Depois demais. colocar na descrição lá para o pessoal ouvir. O pessoal buscar. Às vezes me olho no espelho. É linda essa música. E você, Karina? Então, quando eu me converti, eu não conhecia muito as músicas evangélicas, né? E, claro, sempre tem algumas que mexem com a gente. E na igreja que a gente ia, cantava muito... Cantou até no nosso casamento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nossa, essa ficou gravada no meu coração, assim, porque foi a época da minha conversão, né? Que eu conhecia Jesus, comecei a ouvir músicas evangélicas, né? E no decorrer da minha vida, assim, do meu testemunho de vida que eu passei, foi a música da Raquel Melo, Quero Descer, que fala a história de Naamã, que
que eu tenho uma referência dessa música do que eu passei numa época da minha vida. Uhum. Né? Sim. Nossa, que legal. E acho que mais pra gente já ir encaminhando pro final, algum versículo também, né? A gente falou de louvor, mas tem algum versículo que vocês levam pra vida? Ou alguma mensagem, né? Uma passagem bíblica que vocês falam pro pessoal, ó, leia no versículo, né? Se você tá passando um momento, ou se você espera algo que... Bom, alguma mensagem, algum versículo que possa edificar a vida de alguém que tá assistindo aí. E que marcou a vida de vocês também, né? Olha, ultimamente, assim, eu estou muito ligada nas novelas evangélicas da Record, né? Uhum. E eu sou apaixonada pela Terra Prometida, pela história de Josué, sabe? Pela fé dele. E o que, assim, que tem colocado no meu coração é o versículo que eles falam, né? Seja forte e corajoso, porque... não é fácil, né? As situações da vida da gente que a gente passa, e às vezes tem momentos que às vezes a gente pensa, puxa vida, por quê, né? Então, ser forte e corajoso, crer no Senhor, crer que tudo pode. Deus, ele surpreende a gente em cada momento, né? Sim. Você estava falando que você pensou e Deus foi lá, tocou nele. Exato. E esses momentos na vida da gente, na minha vida, em tempo de pandemia, aconteceu muito isso. Assim, de eu entrar para o banheiro, orar a Deus, falar, Senhor, preciso dessa provisão, não ter. E ainda estou lá no banheiro orando, de repente bate a provisão lá no portão, sabe? E a Kathleen sai gritando, mãe, a provisão chegou, glória a Deus. Foi muito difícil para todos nesse tempo de pandemia. Sim. Mas nesse tempo que eu vi assim, ser forte e corajoso, porque Deus estava com a gente em situações que eu falava, Senhor, e agora? Nossa. É o Senhor. É sabe? só o Senhor. E o Senhor usou até o ímpio para poder nos abençoar. Amém. Usou de tal maneira, eu falo na parte assim, principalmente de alimento. Sim. Chegou um ponto que o nego olhou para mim e falou, nega, você quer pegar ele estava me testando, né? Eu tenho certeza disso. Você quer pegar o dinheiro do dízimo para a gente ir no mercado comprar alimento? Porque tá todo mundo falando que é para poder abastecer. Abastecer da onde? Não tinha dinheiro para abastecer. Meu Deus. Sabe, aquele desespero, não sabia direito o que ia acontecer, o que não ia. E eu falei para ele, não. Do Senhor é do Senhor. O dízimo é do Senhor, você não vai mexer. Amém. Então, vamos orar, Deus vai surpreender. E surpreendeu sim, glória sabe? A Deus. Surpreendeu tanto, irmão, que eu abençoei 6 famílias. Aleluia, glória a Deus. A gente abrir a boca para falar assim, gente, olha, tá precisando disso ou aquilo. De repente, ia batendo no portão, ia vindo. E eu podia abençoar outros também, que eu sabia que estava. Amém. Então, é confiar, né? Exato. É ter essa sintonia com o Pai. E desse momento de pandemia para cá, nós temos vivido isso lá em casa. Sim. A fé no Senhor e crendo que Ele vai prover. Amém. E Ele tem provido, sim, em todos os momentos, em todas as situações, né? Então, Deus é maravilhoso. Até porque o Ney passou por um problema de saúde muito, né? A Covid levou ele a ponto de ir para o hospital, junto com a irmã dele. Isso. Nós achamos que ele não ia voltar mais. Meu Deus. Eu saí de lá, pelo olhar do médico, eu saí, pronto, vou enterrar meu esposo. Misericórdia. Aí, aquele momento, assim, porque todos na casa pegou Covid na época, todos. E quando todos achavam que eu, por conta da obesidade, ia... Era o Claudinei que era o forte, e a irmã dele que estava em situação mais difícil. E Deus surpreendeu nisso, porque ele acabou assim me fortalecendo para ser a base naquele momento ali. Né? Então, quando eu saí, deixei ele no hospital, naquela situação, e o médico bravo com os enfermeiros, porque já era para ele ter sido internado já há muito tempo, porque as manchas já estavam no pulmão, ele já não conseguia mais respirar. E aquele momento, sim, o ser humano, Karina, desabou, chorei. Fui do Uber até na casa chorando tudo que tinha que chorar. Aí, quando cheguei em casa, eu falei, não, ele não vai
Ele não vai... É o exercício da fé, né, Karina? Ele não... É o exercício da fé. Exatamente. É nesses momentos difíceis de desespero que a gente exercita a fé. A fé. Eu falava para as meninas assim, não, já chorei. Agora estou me preocupada. Não, acabou. Agora levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, seja forte e corajoso. Deus vai surpreender. Isso não vai ser para a morte, vai ser para edificar, como foi também na minha vida, quando eu passei por um período de uma cirurgia. Na época, eu quis fazer a cirurgia bariátrica, há uns anos atrás, mas não com a permissão do Senhor. Com a sua vontade, não a minha do vontade, Senhor. porque na época veio para Ribeirão Preto a bariátrica, porque eu passei a minha vida inteira tentando fazer regime, desde nasci gordinha, cresci gordinha, ainda estou gordinha, e naquela época eu falava, não, agora vai. E a minha mãe morreu um pouco antes, falando, minha filha, não faça. Não faça. E a minha mãe não era cristã, mas ela tinha muita fé, ela falou, não faça. E eu temei. Temou, sabe? Eu não orei a Deus, tipo assim, senhor, é permissão do senhor, vou? Não, eu queria melhorar, eu queria emagrecer, eu queria poder sair com a minha família, curtir. E eu fui para essa cirurgia na época, olha como que era, não era de Deus, e aí eu estava com os olhos focados em mim, não no Senhor. Eu internei a primeira vez, né, nego? Na noite... Da primeira noite no hospital, eu tive uma infecção seríssima na garganta de tomar bezetacil e eles falaram assim, volta para casa. Meu não Deus. vai operar mais agora. É, porque não pode. Não vai operar, volta para casa. Fiquei mais uma semana em casa, mas eu não pensei, não percebi. Os não, sinais, né? Sabe, os sinais, sabe? A vontade era... Acho que na minha cabeça eu pensei, eu já vou operar, mãe, eu já vou sair do hospital magra. Eu quero me livrar da obesidade, mas eu não busquei mesmo o médico dos médicos no início, se eu podia ou não. E fui, internei novamente, fui. Quando eu abri os olhos no centro cirúrgico, eu senti alguma coisa está estranha comigo. Nossa. Entendeu? Ali mesmo eu já senti me atordoada e ouvindo, vamos voltar com ela para o centro cirúrgico, vamos ter que abrir ela de novo, vai isso, vai aquilo. Enfim, enquanto todos fizeram cirurgia, em 5 dias foram embora para casa, eu ali fiquei. A cirurgia não foi bem grampeada. Eu tomei a medicação que eles passam depois da cirurgia para ver se estava ok. Não estava ok. Meu Deus. E ali eu fui ficando. E complicações, sonda. Eu vi a morte várias vezes, eu sentia. Meu Deus. Peguei infecção hospitalar. Aí eu pensei, meu Deus, a minha mãe foi embora por conta de uma infecção hospitalar. E naquela época eu tinha a Kathleen, né, com 5 ou 6 aninhos, e toda aquela situação. Eu acho que nisso eu já estava 30 dias no hospital. Deus 30 do dias céu, com a aberto. aqui. Até porque antigamente eles abriam daqui, cerrava, 20 né, o peito pontos, e vinha até furo para tudo abdômen. enquanto é lugar. Eu me senti uma árvore de Natal, de tanto aparelho que eu tinha em mim. Meu sabe? pai. Eu abria o olho, eu caía. Era uma sensação muito ruim. E tinha noites que eu sentia algo gelado passando perto de mim, um cheiro de enxofre tão grande. Meu Deus! Sabe, assim, passava e rodeava a minha cama. E dali a pouco saía e o vizinho da direita morria. Aí na outra noite tenta de novo, Senhor da esquerda amado. morria. E várias vezes foi assim. Era o espírito de morte. O espírito de morte me rondando ali. E um dia Deus usou uma serva, uma irmã da Assembleia de Deus, que foi fazer uma visita para outra pessoa. E ela disse para mim que quando ela estava passando na catraca lá, Deus mostrou o quarto que ela tinha que ir, aonde que ela tinha que ir orar. Sabe? Olha, e essa como irmã, que Deus é maravilhoso. sabe? Aí que eu fui começar a entender, sabe, que não era o momento certo. E essa irmã, sapatinho de fogo, já abriu a porta do quarto e eu estava sozinha no quarto e ela já começou a orar, já começou a ministrar na minha vida, falando que aquilo não era para morte, por mais que a morte já tinha me visitado. Meu Deus. E eu comecei a chorar porque realmente a morte estava me visitando em algumas Sim. situações
quando eu estava sozinha, né? E ela começou a profetizar, falando que aquela cirurgia não era permissão do Senhor, mas que Deus estava permitindo algo acontecer na minha vida para eu poder ver quem era Deus na minha vida. Quando eu fui para a cirurgia, com aquele orgulho todo, com aquela soberba toda, agora eu vou sair daqui uma Barbie linda, maravilhosa, vou para clube, vou para brinquedo com a minha filha, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai ser assim. E pronto. Nossa. E não foi assim. Depois de 30 dias, o pastor Sérgio, eles me deram alta, o pastor Sérgio me buscou, levou para casa. Aí as coisas começaram a acontecer. Comecei a ter problemas da cirurgia. Nossa. No primeiro impacto, até comecei a emagrecer um pouquinho, mas não durou muitos meses, não. Com 6 meses da cirurgia, eu peguei uma bactéria no intestino que me levou a ter insuficiência renal. Nossa. Menos de 3 dias eu já estava desfalecendo, né, amor? E estava à mercê, porque o posto estava assim, deixa aí, né? Claudinei correndo comigo todos os dias, de sexta até domingo. Aí o meu irmão e a minha cunhada na época era vivo. A minha cunhada na época também trabalhava no HC. Ela falou, não, você é paciente do hospital. Então você vai morrer? Então você vai morrer na porta do hospital. Me cataram, me levaram para o HC. E com a glória do Senhor, né, eles me colocaram para dentro, me levou tempo, dias e dias, para poder controlar essa infecção, porque nada parava dentro de mim. Nada. Perdeu todos os cálcio, potássio, sabe? Tudo foi embora. Foi tudo embora. E depois dessa melhora que eu tive, que eu comecei a ver como Deus estava trabalhando no meu coração. Primeiro, eu tinha um cabelão, né, nego? Enorme. Aquele cabelo era a adoração da Karina e do Claudinei também. Ele amava, né? Aquele cabelo grande, ninguém tocava, ninguém mexia. Eu não era mulher de pentear meu cabelo. Meu cabelo fedeu. Nossa. Fedeu. Ele tinha um cheiro fortíssimo, porque era muito grande, anelado. E para sair do hospital, depois de um tempo eu tive que ir lá cortar o cabelo bem mais curto. E aí Deus começou a falar, agora eu vou começar a quebrar você, eu vou te passar no Jetsem. Né? Você não queria, não foi? Aí começou, Deus quebrando ali, mostrando, tá vendo? Porque eu era aquele tipo de pessoa, eu faço, eu aconteço, eu limpo melhor do que você. Apesar da minha obesidade, eu era doméstica, eu era faxineira, e sempre o pessoal gostava do que eu fazia. Porque você fazia com excelência. Mas eu achava assim, a soberba... você podia ter lá na minha casa fazer para mim, eu não te humilhava. Mas depois que você fazia, eu ia lá e fazia de novo. Porque eu achava que eu fazia melhor do que você. Você não fez do jeito que eu queria que fosse. Entendi. Entendeu? Deus quebrando o vaso. Até às vezes com ele lavava a louça, eu nunca humilhei nem nada, deixava ele lavar. A hora que ele não percebia, eu ia lá e fazia de novo. E se eu colocasse o paninho aqui, alguém fosse lá limpasse para mim, virasse o paninho, na minha cabeça não estava legal. Nossa. E aí, eu cheguei numa situação que eu precisei de pessoas para cuidar das minhas partes íntimas, porque eu não era mais capaz disso. Você não dava conta. Não. Meu Deus, Deus olha como que tratando. Deus trata. Por isso que eu te falei que aquela música do Naamã me lembra muito com a história, porque Naamã também teve que quebrar o orgulho dele, né? Para ele poder ser curado lá, mergulhar naquele rio 7 vezes, né? Então eu me identifiquei quando eu fui conhecendo a história de Naamã, e esse louvor também se identificou, e Deus foi quebrando assim. Dessa forma. Nossa, Deus quebra o orgulhoso, né? Meu Deus. Quando eu conto a minha história, como eu fui, as pessoas têm a mesma reação que vocês tiveram. Você, Karina? Porque não, jamais, né? Jamais você vê uma Karina assim, sempre meiga, calma, né? Surpreendeu. Uma situação, né, e até hoje eu não consegui ainda voltar, porque as pessoas falam, volta para a cirurgia. Na hora que eu senti no coração que Deus falava, agora vai. Aí eu quero ir com a certeza
que é do Senhor. Quando a gente vê você, não imagina aquela Karina assim, porque você está sempre meiga, né? Então não consegue imaginar. Só que aí você testemunhando, aí você fala como que Deus transforma, né? Como que Deus transforma, Deus quebra o orgulhoso, né? Sim. E Deus traz assim, ó, na cinta. Às vezes Deus permite que a gente passe por situações que você fala, meu Deus, não imaginava. Exato. Né? Então, é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa fé no Senhor cada vez estar maior. Sim, com certeza. Né? Porque se Ele quisesse já ter me dado um apagão lá naquela hora, que eu escutava ali no centro cirúrgico, vamos voltar, vamos fazer, Ele poderia ter levado. Mas Ele não teria cumprido na minha vida o que, que eu precisava ver, que precisava ser mudado. Sim. E servir de testemunho também, né? Exatamente. Agora, hoje não. Hoje, eu não me... Imagina que eu fosse dormir e largasse uma louça suja lá. Dia de faxina, aquela noite, eu nem dormia. Eu ficava pensando, meu Deus, você tem que acordar cedo, fazer isso, assim, assado. Hoje, não. Deu pra... Não sou porca, viu, gente? Não, imagina. Mas Deus tratou. Sim, Deus com cuidou. certeza. Não dá pra fazer hoje, faz amanhã. Faz amanhã e tá tudo se bem. Matar, isso. As coisas vão se ajeitando. Entendeu? Se a pessoa quiser te ajudar, é benção. Olha que benção, gente. Quando alguém quer te ajudar. Nossa, é verdade. E eu queria fazer tudo com a força do meu braço, da minha mão. Não era assim. Meu Deus. Não era assim. Precisei passar por essa situação. E toda vez que eu tomo banho, que eu me olho, a cicatriz... Então, para essa cicatriz, assim, ó, né? Foi para lembrar. Pro nome ver quem do é Senhor. Deus na minha vida, né? Verdade. Meu Deus, olha isso. E é igual eu falei pro pastor William, né? Na semana passada, que eu falei que o intuito do nosso podcast é justamente isso, né? Porque muitas vezes a gente tá dentro da igreja, mal conhece a história das pessoas que estão aqui. Exatamente. E aí a hora que você vê que a pessoa senta e conta, você fala, meu Deus, você passou por isso, né? Passa, e às vezes a gente vê outra pessoa passando por uma situação assim, e que fica descabelada, e fala, puxa vida, se ele soubesse que basta confiar no Senhor, né? Entregar. Não precisa desesperar tanto assim, para poder realmente passar pela prova, né? Talvez, ninguém chegou em mim, não falou, não, chegou. A minha mãezinha falou, né? Não faça. Sim. Mas a minha mãezinha não tinha aquele entendimento, né? Que eu achava que tinha que vir, talvez, de um pastor, né? Ou alguém chegar e falar, Deus falou, não sei, né? O dedinho profético. Dedinho, né? Talvez, né? Mas Deus sabia todas as coisas. Ele sabia que talvez se alguém chegasse e falasse, quando a minha mãe falou, não faça, que não é hora, né? Eu tinha que passar por aquele Deus processo, falando, né? por tudo aquilo, sabe? Eu falo, puxa vida, eu vou ele mesmo, a irmã dele falava que ele achava que eu não ia voltar mais. Por conta da situação toda que ficou. Uma semana antes, o médico falou, eu vou te dar alta. Comecei a passar mal, falta de ar. Foi fazer a tomografia, o médico chamou a minha irmã e falou, olha, ela está com infecção hospitalar nos pulmões. Meu Deus. Né? Então, situações assim que realmente precisou acontecer na minha vida, eu falo, não, agora não. Se não fosse assim, seria de outro jeito, né? Deus iria... Jeito, né? Deus é Deus, né? Deus tem os então, meios quando a gente de tem trabalhar. Que passar, se for da permissão do Senhor, a gente passa. Tá lá na frente, a falar, eu vivi isso, eu passei por isso, não vamos fazer de novo. Não, dessa forma não. Vamos dar mais ouvido para Deus, para o Espírito Santo. Sim, com certeza. É verdade. E eu glorifico a Deus por ter passado por isso, né? Sim, é um aprendizado. sim. E serve de testemunho, né? Ixi, serve de com testemunho. Já pode pregar, já pregou. Já, você viu? Claudinei. Deus é bom. Amém, amém. Bom, agradecer então por vocês terem aceito o convite mais uma vez. Pra gente foi uma honra ter vocês aqui conosco, contando um pouco da história de vocês. Com certeza, se fosse entrar em detalhes, teria muito mais para contar. A gente não ia parar agora, né? Não, então. mas de jeito nenhum, mas vai marca voltar um próximo mais episódio, vezes, com né? certeza. Vocês certeza, traz as vai ser meninas, benção. de repente Sim, elas também verdade. participarem aí. Isso é benção. Bom, agradeço, né, também por vocês terem aceito aí. E espero que tenha outros episódios também que vocês possam participar. Para edificar a vida de outras pessoas também, né? Que eu acho que com esse episódio, assim como nos demais também, cada um pode puxar um pouquinho da história aí e entender o trabalhar de Deus na vida de todo mundo. Amém. Né? Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela vida de vocês, né? Por vocês fazerem parte da nossa família, né? Fazer parte
falando da nossa amizade também. Para nós é uma honra ter vocês sentado conosco, compartilhando as maravilhas que o Senhor fez na vida de vocês. Não só conosco, mas com o pessoal de casa também. Verdade. Que o Senhor abençoe cada dia mais a vida de vocês, que vocês continuem sendo essa família abençoada, esse canal de Deus que vocês são, tanto para levar a palavra do Senhor, assim como para louvar, né, e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Deus que abençoe abundantemente. Amém. E Nós sempre todos. que vocês sentirem saudade, a porta da casa está aberta. Saudade a gente sempre sente. A porta da Mas casa assim está que tiver aberta para oportunidade, a gente vai vocês. estar aqui com vocês novamente. Eu também Amém. agradeço muito mesmo. Vocês é mais do que irmãos, são amigos, são irmãos. Verdade. A gente sabe aquela essência de quando eu posso, com quem eu posso Sim. contar, Sim. mesmo estando longe. Sim. Se eu precisar, eu sei Exato. aonde eu posso ir. Em qualquer situação que for, Sim. é assim que eu sinto aqui com os irmãos da igreja. Amém, É o amém. carinho, é o amor. Sabe? Se eu precisar, o pastor vai ir, eu falo que ele é um paizão. Mesmo a Ele é. gente não estando congregando, você acha que ele nos abandona? De jeito Nada. nenhum. De vez em É um quando ele vai lá carinho, nos né? surpreender. Olha Ai, que gracinha. Tá tudo bem? Como é que é? Tudo bem, pastor, fica tranquilo. Então, é aquela união que a gente sabe Sim. assim que enquanto vivemos aqui nessa terra cuidado, até né? Jesus Teremos voltar, a gente pode contar e da mesma forma a gente fala que vocês podem contar com a gente também. Amém, O amém. amor é igual e é isso aí. Muito Somos obrigada. um só corpo, né? É isso Somos mesmo. um só corpo. É isso mesmo. Amém. Claudinei. Amém, é isso aí, cara. Eu quero agradecer também. Eu vou deixar para outra vez eu falar mais. Eu sou um pouco vergonhoso com essas coisas. Né? E eu tagarela, apesar de não parecer, né? Mas, obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu creio que todos que estão vendo a gente em casa, tira isso como lição para, né, nossa vida. Amém. O testemunho que é importante. Sim, com certeza. Eu acho linda a história da Caína porque foi necessário ela passar por isso. Aí eu É. lembro daquele versículo de João 4. Era necessário Jesus passar em Samaria. Jesus saía da Galiléia e ia para a Judéia, né? Mas era necessário passar em Samaria, porque tinha uma vida ali. Exato. E essa mulher, Jesus não olhava para aquela mulher. Eu aprendi isso, falei para o pastor Lucas. Falei, Jesus olhava para essa mulher pensando naquela cidade de Samaria. Verdade. Olha Gênesis 26. Isaac ele saía da cidade dele para ir para o Egito, porque estava um tempo de fome. Isso. Mas só que ele foi parar em Gerar. Era necessário ele passar ali, Exato. mas não era para ele ir para o Egito. Aí ali ele semeou na terra dos inimigos e Deus prosperou ele, porque ele estava na direção de Amém. Deus. É verdade. Tem coisa na nossa vida, para vocês que estão em casa, é necessário Deus fazer na nossa vida, Amém. para que a gente possa crescer, amadurecer, e vale a pena a gente ter esse cuidado de Amém. Deus. Verdade, Amém. Ney. Obrigado, meu irmão. Amém. Amém. A gente que agradece. Bom, e a você também que está em casa, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Espero que mais esse episódio também você possa ter colhido um pouco e levar como aprendizado para a sua vida, né, tudo que foi contado aqui. E caso você, né, como a gente falou no início, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva agora também. Aproveite para compartilhar com seus amigos. A gente tem também as redes sociais do Instagram, da nossa rede Marcados dos Jovens, também da Comunidade Batista Renovada. E se porventura você tiver para te passar por Ribeirão Preto, ou for daqui, né, ou da região, venha nos visitar aqui. A nossa igreja fica na rua Ermelinda Henrique Sandrin, aqui no Parque dos Servidores. Nós temos culto de quarta-feira às 20 horas, que é um culto de oração. A igreja se reúne para orar, né, buscar a presença do Senhor. No sábado, às 20 horas, a gente também tem um culto dos jovens aqui da Rede Marcados. No domingo, às 9 da manhã, tem um Café com Deus, que é um estudo da palavra junto com um café, né? O pessoal realmente traz um café, um pão de queijo, a minerada aí. Isso é bom. E no domingo também, às 18 horas, a gente tem o culto da família, com toda a igreja, né? O pessoal do louvor, as meninas da dança aí também. Então você é bem-vindo, né? A igreja está de portas abertas para poder te receber aqui.
Glória Amém. a Deus. A gente agradece a você que assistiu, né, o podcast. Não deixa de compartilhar, se inscrever e curtir, né, para receber todas as notificações. Assim que subir um vídeo nosso, um testemunho, você receber as notificações e ficar antenado naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, gente. Fica com Deus.